Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Santos e este é o meu canal. Esta é a série Sem Rótulos. E o tema de hoje é um tema que é dedo na ferida de muita gente, inclusive na minha. Nós vamos falar de ego. Uma palavrinha com apenas 3 letras, mas que causa um barulho tão grande. Então, se você quer ficar aqui, quer ver o que a gente vai falar sobre esta palavrinha, então convido você a ficar, a você compartilhar este vídeo, você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e entrar com a gente nessa. Então, bora pro vídeo. Quem é que não gosta de receber um elogio? Quem é que não gosta de se sentir envaidecido por alguma coisa? Quando alguém fala que você está bonito, que você está bem arrumado, quando você está elegante, todo mundo gosta de receber um elogio. Principalmente nós, cantores, nós músicos, também gostamos bastante de elogios. Por exemplo, quando as pessoas falam pra gente, nossa, como você cantou bem tal música, nossa, como você toca bem, como você é ungido, como você é abençoado. Nossa, ouvir essas coisas nos envaidece, nos enche de orgulho, a gente fica feliz em muitas dessas situações. Mas até qual ponto isso é bom? Até qual ponto isso é agradável ao coração de Deus e isso nos mantém humildes, isso nos mantém tranquilinhos. Eu já passei por muitas situações na qual o meu ego, na qual a minha vaidade falou muito mais alto do que o Espírito Santo que habita em mim. Quantas vezes eu me permiti, eu me deixei levar por um sentimento de vaidade, um sentimento de ego, por uma coisa, por achar que eu sou melhor que alguém por alguma coisa, principalmente em relação à música, em relação a cantar, principalmente também com relação à minha espiritualidade, à minha intimidade com Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já passei por isso? E quantas vezes eu já magoei pessoas ao meu redor por conta disso? Isso é muito comum, isso acontece muito, né, dentro das igrejas, dentro das religiões, né? É claro, e eu repito, né, o que eu falo aqui, o que eu vou falar aqui, expor aqui, são situações na qual eu vivo, né? São situações na qual eu vivi, que eu experimentei, que eu vi com estes olhos que Deus me deu e a terra há de comer um dia. Então são situações que eu vi durante esses meus 20 anos aí de caminhada, são situações que eu fiz também, então coisas que me incomodaram, coisas que eu acho que nós precisamos falar, porque às vezes a gente não, tem gente que não gosta de falar disso. Tem pessoas que escondem algumas verdades e aí continuam agindo da mesma maneira. E será que isso agrada ou não o coração de Deus? Né? Então, falar de ego, falar de vaidade é bem complicado, né? Nós estamos falando aqui nesse canal, a gente falou de assumir as nossas verdades, de ter coragem de falar. A gente precisa ter coragem de assumir aquilo que a gente é. A gente precisa ter coragem, né, para assumir as nossas verdades, nós temos ter coragem de assumir os nossos erros, as nossas limitações, porque todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo comete deslizes, ninguém é perfeito, isso todo mundo já sabe disso, todo mundo sabe bem disso. Porém, a gente precisa falar de alguns pontos, né? Eu creio que Deus ele está abrindo um leque nas nossas vidas nesses tempos, nesses últimos tempos, para quê? Para que haja uma mudança, para que haja uma preparação. Deus quer ser nosso amigo, Deus é nosso íntimo, Deus é nosso verdadeiro e único, né, amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Então ele quer falar conosco, ele quer nos corrigir, ele quer nos orientar, ele quer fazer de nós instrumentos dele. Então, eu falo dessa questão do ego, de coisas que eu passei. Por exemplo, quantas vezes eu me achei melhor que um irmão, que uma irmã, porque Deus fala comigo, ou porque Deus me usa de alguma certa maneira. Ou porque eu tenho um certo dom que, nossa, outra pessoa não tem ou ainda não descobriu. Quantas vezes eu já fiz isso? E eu sei que tem muita gente que se aproveita, né, dos seus dons, das coisas que Deus te coloca, para fazer com que uma pessoa seja igual a ela. Eu falo por mim, quantas vezes
Eu, com esse sentimento, com essa vaidade toda, eu queria que as pessoas que andavam comigo, que caminhavam comigo, principalmente na época que eu era de grupo de oração, eu queria que essas pessoas fossem igual a mim. Eu queria que elas andassem, caminhassem na mesma medida que eu caminhava, na mesma medida que eu andava. Então, as responsabilidades que eu tinha, as responsabilidades que eu colocava na minha vida, eu queria que as pessoas também tinham. A mesma intensidade que eu servia a Deus, eu queria que as pessoas também servissem, eu queria que elas caminhassem. Ou seja, então muitas vezes, em muitos momentos, isso é uma verdade que eu estou falando aqui que eu fazia. Eu usei os dons que Deus me deu usar, já cansei de usar, para quê? Para convencer as pessoas de que elas deveriam caminhar da mesma maneira que eu caminhava. Só que eu não entendia na época que o Espírito Santo de Deus, que Deus, ele não, ele tem uma forma diferente de tratar a mim e de tratar a você. Então ele tem, se ele me chamava para caminhar numa intensidade maior, a mergulhar em águas mais profundas, isso não queria dizer que ele queria a mesma coisa do irmão, da outra pessoa. Então, às vezes Deus queria que a pessoa continuasse ainda à margem, né? Que ela não avançasse nas águas mais profundas. Mas eu não entendia isso, porque eu achava que todo mundo tinha que servir a Deus da mesma maneira que eu servia. E aí é onde eu errei muito, onde hoje eu me arrependo, assim, porque eu vejo que não era necessário eu agir daquela maneira. Mas aí havia também uma certa imaturidade, aí é onde o ego, a vaidade turvou por muito tempo a minha visão e eu não conseguia enxergar que Deus trata as pessoas diferente, cada um na sua maneira, do seu jeito de ser. E aí eu tinha essa visão. Então, por muitas vezes, com a espiritualidade, por achar que eu era, que só porque Deus falava comigo, eu queria meio que levar as pessoas, não era na má intenção, porque eu sempre quis levar as pessoas para ter um encontro com Jesus e tal. Só que eu queria que as pessoas servissem a Deus na mesma medida que eu servia. E aí tá errado, porque Deus ele tem um jeito diferente de trabalhar na vida de cada um de nós. Então, é uma coisa que eu fazia, eu assumo aqui, né? E eu sei que Deus só o tempo, com o longo do tempo, com o passar do tempo, ele foi me ensinando, me mostrando que não é assim. Que ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas ele faz na minha vida de um jeito diferente, faz na sua vida de um jeito diferente. E eu não tenho o direito de obrigar a você, porque eu sou uma pessoa assim, a ser igual a mim. Eu quero citar aqui um exemplo que aconteceu recentemente. Algo que assim, eu cheguei a gravar este vídeo, mas Deus pediu para eu regravar. Porque aconteceram situações, depois que eu gravei o vídeo, que eu falei, não, Deus falou para mim, você precisa falar disso no canal. Né? Então foi um momento propício. Uma pessoa muito querida me mandou uma mensagem pedindo oração, porque ela estava confusa. Porque ela queria sair de um determinado grupo da igreja, e ela queria sair, mas ela servia nesse grupo, só que a pessoa responsável pelo grupo, ou uma das pessoas responsáveis pelo grupo, começou a falar umas coisas absurdas para que ela ficasse, permanecesse no grupo. E a pessoa muito, até onde eu sei, até onde eu conheço, é uma pessoa muito de Deus, uma pessoa muito abençoada, muito ungida e tudo mais. Mas será que é mesmo tudo isso? Porque a pessoa queria que essa pessoa conhecida, essa minha amiga, ela queria que ela servisse no grupo e da mesma intensidade, que ela renunciasse suas coisas, sua família e tudo mais. E essa pessoa teve a audácia, a pachorra de falar para essa minha amiga que Jesus poderia tirar o casamento dela, caso ela não servisse, caso ela deixasse aquele determinado grupo. Eu quase morri. Se eu pudesse, eu pegava essa pessoa e falava, mas bendita de Deus, como que você fala uma coisa dessa pro ser humano? E tem gente que fala isso. Tem gente que mete umas ameaças, inventa umas coisas e fala que é o Espírito Santo que mandou dizer. Eu não conheço esse Espírito Santo aí, não. Conheço esse Deus aí, não, que esse pessoal tá falando aí, não.
Entendeu? Aí eu falei pra essa minha amiga, eu falei, se Jesus quisesse que você vivesse 100% para ele, ele não teria te dado um casamento, ele não teria te dado uma família, ele tinha te feito uma pessoa religiosa, para você viver somente para ele. Entendeu? Então ele não tinha permitido que você subisse no altar, que você casasse. Foi o que eu falei para essa pessoa. E não precisou nem dobrar o meu joelho, fazer uma oração e falar, eu vou buscar Deus, uma direção de Deus para esta vida. É muito simples. Só que aí essa pessoa que falou isso pra ela é uma pessoa que talvez seja frustrada, seja uma pessoa nunca teve um relacionamento, nunca teve um casamento, é uma pessoa que só vive enfiada dentro da igreja e quer que todo mundo sirva igual a ela na mesma intensidade, igual eu era. Entendeu? Então, olha o perigo, né? A pessoa falar isso como se Jesus estivesse ameaçando. Se você não me servir, se você não for mais servo desse determinado grupo, se você não faz parte dessa pastoral, eu vou tirar seu casamento. Eu vou tirar. Gente, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Que bexiga de Deus é esse? Eu não conheço Deus. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei, como tem pessoas ainda dentro de igrejas, dentro de grupos, dentro de religiões, que pregam esse tipo de evangelho que eu desconheço, que não faz parte. Eu era desse jeito, mas Deus foi tão maravilhoso que Ele fez eu perceber que isso não é agradável aos olhos dEle, que eu tinha que mudar, que eu precisava enxergar o meu irmão de um jeito diferente, entendeu? Então isso acontece. Claro, você que está aí assistindo este vídeo, que não é de religião, que não é de igreja, eu não quero te assustar. Não é todo mundo que é assim. Tem um ou outro abençoado e abençoada que acha que é Deus e quer ser maior do que Deus, que mete esses loucos. Mas tem gente abençoada, tem gente que faz certinho, que fala de Deus direito. Então, assim, não generaliza também não. Não vem achar que só porque eu estou falando isso, que é todo mundo da igreja que é assim. Mas tem gente que infelizmente é. Tem gente que acha que é dono da igreja. Tem gente que acha que é dono ali, que é proprietário da igreja. Pessoas que eu falo, e eu quero falar disso com muita propriedade, porque eu vejo muito isso acontecer, vi muito isso acontecer durante esse tempo de igreja, que é pessoas frustradas no seu âmbito profissional. Pessoas que nunca foram líder, nunca foram coordenador, nunca foram diretor, supervisor de alguma empresa, de alguma equipe dentro de uma empresa e são frustradas. Por quê? Chega na igreja, vai coordenar algum grupo, vai coordenar alguma pastoral, vai coordenar qualquer coisa dentro da religião e acha que o povo é seus empregados, acha que nós estamos ali numa empresa, que todo mundo recebe um salário, entendeu? E aí quer meter o louco. E aí age como se fosse patrão, age como se fosse chefe. E esquece do maior exemplo que Jesus nos dá da humildade quando ele lava os pés dos seus discípulos. Entendeu? Esquece, tem gente que está servindo a Deus e não sabe nem a palavra de Deus. Não sabe nem o que Jesus ensinou e mete o louco. Quer meter o louco, quer fazer coisa que, meu Pai do céu, que até Deus duvida. Entendeu? Quer ser o dono da igreja. Então, tem pessoas que são muito frustradas nesses requisitos que eu citei aqui agora e que agem como se fosse chefe dentro da igreja, né? Agem como se fosse patrão, como se nós estivéssemos recebendo algum salário, entendeu? Pessoas que têm um ego muito grande, entendeu? E que começam a se achar porque tem uma pasta na mão, porque tem a chave da igreja, entendeu? E aí, cadê o evangelho? Cadê Jesus? Onde está Jesus nisso tudo? Eu lembro que eu participava de uma determinada igreja, de um determinado grupo, que a gente tinha que ficar se humilhando pro coordenador lá, abrir a igreja, o salão pra gente usar a própria igreja de Jesus. Sabe, eu tinha que ir na casa dele, pegar a chave, ele não gostava, fazia pouco caso, demorava, entendeu? Porque não queria que a gente fizesse o grupo lá. Então, às vezes, as pessoas acham que é donas da igreja, acham que são os donos. Tem uns irmãos aí que estão assim, há 60 anos na mesma coordenação, no mesmo cargo, num largo osso, entendeu? Não deixa outras pessoas virem com novas ideias, entendeu? Por quê? Porque se acham os donos, porque tem um ego inflamado. Quantas pessoas acham assim, falam assim, se não sou eu, se eu não tivesse aqui, as coisas não andavam. Né? E esquece que quem faz é Deus, quem age é o Espírito Santo e nós não somos nada, a gente só é instrumentos na mão dele. Né? Então isso acontece muito. Gente, eu estou falando aqui porque eu vejo isso, eu vi muito disso, eu era desse jeito. Então acontece muito isso.
no nosso meio aí, e a gente precisa tomar muito cuidado. Sem falar nas situações para nós cantores, nós músicos, na qual nós achamos que somos estrelas, na qual a gente acha que é alguma coisa só porque a gente canta, porque tem uma voz bonita, ou porque as pessoas nos elogiam, porque as pessoas nos envaidecem, né, por conta dos nossos dons. Aí é o pior. Eu já vi cada coisa que eu falo, não, eu não tô vendo isso, Jesus. Não, 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 não tô vendo isso, não. Não, 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 não. Porque as pessoas acham só porque cantam bem, porque pregam bem, ou porque tocam um instrumento muito bem, que já são estrelas, né? Que apareceu no Faustão, que acha que é alguma coisa, entendeu? E não é nada. Quantas pessoas de ministério que já acham que são melhores, que já acham que já elevaram um grau maior de aprendizado, ou de musicalidade, que acham que não precisa ensaiar, que acha que não precisa chegar no horário no ensaio, entendeu? Quantas pessoas vivem isso? Tem gente que aí que já chega lá, não vai pro ensaio, mas já chega na missa ou no grupo, não quer ensaiar, quer só quer solar, quer cantar sozinho, entendeu? Não quer cantar em grupo, né? Tem muita gente que é assim, e acha que é uma estrela, já acha que é um cantor, nossa, maravilhoso, já gravou 500 milhões de CDs, já achou que é algo, que é a última bolacha do pacote, e não é porcaria nenhuma, né? Vamos combinar aqui que pessoa que age assim não é nada. Já começa por aí, né? Pessoas que não se acham melhor que os outros. Quantas pessoas chegam em ensaios atrasados e aos primeiros a irem embora. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas não percebe que os outros membros do ministério, os outros membros da banda também tem coisas para fazer. Também tem família, mas estão lá se dedicando, ensaiam, estudam, né? Mas tem nega aí que acha que é alguma coisa e não quer responsabilidade, só quer chegar lá e fazer o solo. Pior ainda é quando chega no evento, na missa, ou no grupo, ou no show, fica 500 dias afinando o microfone. Enquanto o ministério fica lá esperando a pessoa afinar o microfone. Além de chegar atrasada, tem gente que fica lá 10 anos afinando o microfone. E se o microfone, e é o microfone mais alto. É o microfone mais alto e os outros microfones dos outros cantores baixos, só o da pessoa muito alto. Eu vejo isso, gente. Acontece isso direto e eu fico, meu Deus, cadê Jesus aqui? Então eu fico procurando Jesus e não acho nessas situações. Então acontece muito disso. Sem falar também naqueles líderes religiosos, padres, pastores, que só chamam um ministério. A igreja tem 500 ministérios, mas só chama um. Por quê? Porque é a bandinha dele, porque é o pessoalzinho que ele tem mais amizade, porque é o pessoalzinho que ele mais gosta, que é o pessoalzinho que faz tudo o que ele quer, as vontades dele, entendeu? Sendo que tem outras pessoas que estão ali de coração aberto, que servem a Deus, que renunciam suas vidas, suas famílias para estarem ali, mas não. Em eventos, em cerco de Jericó, em grupos grandes, em eventos grandes, é só aquele ministério que canta. É só aquele ministério, aquela banda que toca. Claro que, né, tem um povo aí que só por Deus, que não tem condições de chamar, né? Mas tem gente que tem ali, que se dedica, que eu acho que merece uma oportunidade. Eu acho que a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. É um ego, é uma vaidade tão grande que os irmãos não enxergam uns aos outros. Não enxerga o talento nos outros. Acho que se acha autossuficiente, só eu posso. Só eu posso falar, só eu posso cantar, só eu posso tocar. Só aquele pessoalzinho que eu gosto ali que pode. Entendeu? E não dá oportunidade para outras pessoas. Isso é muito perigoso. Isso é muito feio. Feio demais, né? E eu acho que isso Deus não quer. Não é do coração de Deus esse tipo de coisa. Sem falar também em pessoas que têm um ego tão grande, né? Líderes aí que vivem pedindo dinheiro pro povo e o povo não vê esse dinheiro. Por exemplo, tem situações que eu já vi acontecer de vamos reformar a igreja. Reformou toda a igreja, fez campanha pro povo, o povo doou dinheiro, deu lá a sua contribuição, reformou a igreja ficou bonita até demais, que ficou até feia.
Aí, de repente, não sei o que acontece com o líder religioso resolve reformar toda a igreja de novo e destrói a igreja, demole a igreja demoliu. Aí para quê? Para reconstruir a igreja. Aí o que que ele faz? Começa a pedir o dinheiro de novo para aquele povo. Para o povo continuar dando dinheiro para a igreja para construir a igreja. Aí a igreja fica lá empacada, não consegue construir. Aí a pessoa, o líder religioso, tem a capacidade, a pachorra de falar assim: essa igreja vai ser a igreja mais cara, né? É o valor de não sei quantos milhões de reais. Né? Sem falar nas campanhas de divulgação que tá lá a foto do bendito, entendeu? Que parece que ele gosta, parece que a pessoa quer se promover do que promover a benfeitoria que está sendo feita ali, que é para Deus. E aí eu falo, meu, como que o povo ainda dá dinheiro? Né? Para quê? Para construir lá a igreja linda, mais bonita de todas, e depois a pessoa querer destruir de novo para construir novamente? Sabe? É umas coisas que eu vejo que eu falo, meu, isso não existe, esse Deus aí eu não conheço não. Então, para que, gente? Se você pede um dinheiro para o povo te ajudar, para o povo ajudar a igreja, aí arruma, a igreja fica ok, fica bonita. Aí depois, de repente, você quer mudar de novo tudo e tem que pedir dinheiro de novo pro povo, sabe? Então são coisas desnecessárias, e é um ego, é o bendito do ego, uma coisinha pequena, uma palavrinha de apenas 3 letras que causa tudo isso, entendeu? Aí o povo fica reclamando, aí o povo fica frustrado, o povo fica chateado, mas o povo também tem que acordar, né? Porque se eu fosse o povo, se eu não ajudava não, porque tem coisas que têm seus limites, né? Só que aí as pessoas acabam fazendo isso por quê? Ah, porque é para a igreja. Ah, é porque é para Deus. Mas será que Deus quer isso? Será que Deus permite uma coisa dessa? A gente precisa ficar de olho, irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz a palavra. E a gente precisa ficar esperto, porque a gente não pode deixar nossas vidas, nossas famílias, você que é casado, você que é casada, viver enfurnado em função de uma coisa, porque é em nome de Deus. Mas Deus precisa falar no seu coração aquilo que Ele realmente quer, aquilo que Ele deseja do seu coração. Porque tem gente que quer que você sirva, quer que você siga da mesma medida ou da mesma maneira, né? Tá errado, eu já fiz muito disso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Tem gente, né? Eu era desse jeito também, pessoas que têm um ego muito grande, não enxergam nada à sua volta, não enxergam o outro, não enxergam as pessoas. E sabe o que acontece? Por não enxergar, por agir desta maneira, acaba afastando as pessoas de Deus, acabam afastando as pessoas das igrejas. Né? Quantas pessoas deixaram as religiões, deixaram Jesus, se afastaram de Deus por conta desse tipo de postura que a gente tem. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa andar de acordo com o Espírito Santo, a gente precisa deixar que o Espírito Santo fale conosco, nos oriente, nos leve aonde Ele quer, nos leve à sua vontade, ao nosso chamado. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de vaidade, com esse tipo de egocentrismo, de achar que é alguma coisa. A gente não é nada, né? A gente veio do pó e do pó a gente vai voltar. Né? Todo mundo está aqui, tem muita gente que está aqui para servir a Deus de coração aberto, gratuitamente, e aí a gente quer ser dono da igreja, quer mandar nas pessoas, sabe, não tem humildade, né? Tem gente que tem líderes aí que não tiram uma foto com o povo quer tirar uma foto porque admira aquela pessoa, não tira foto, não se aproxima, né? No altar prega humildade, mas nos bastidores, nas sacristias, atrás dos altares, age com arrogância, age como se a pessoa estivesse ali fazendo um favor para ela. Tá muito errado isso, a gente precisa mudar, né? E eu vejo isso muito acontecer. Durante o tempo que nós passamos de pandemia, né, na qual as igrejas estavam fechadas, as igrejas estavam todas fechadas, a gente não podia pôr os pés em nenhuma igreja, né, a gente acabava acompanhando as igrejas, as missas, os cultos e tantas outras coisas por lives, né, pelo Instagram, pelo YouTube, e aí o que acontecia? A gente não tinha acesso, a gente não podia estar ali de corpo presente, né, e eu lembro que uma vez
eu fui chamado para cantar na igreja, né, numa missa que era uma live e só podia ir poucas pessoas. Né, e eu fui convidado e eu fui. Quando eu cheguei lá, fiquei triste porque eu vi a igreja de portas fechadas para o povo. Né? E eu fiquei muito triste, eu abracei um amigo meu, né? A gente não podia se abraçar, mas eu abracei meu amigo e falei assim, que tristeza a gente não poder, cadê o povo? A gente fazer a missa de portas fechadas. Né? Então a gente passou aí mó tempo sem poder se frequentar as igrejas e eu achei que nós tínhamos mudado. Eu achei que a gente tinha mudado a nossa postura, o nosso jeito. Mas quando as igrejas se abriram, quando as coisas voltaram ao normal, eu vi que o povo ficou pior. Eu vi que o pessoal ficou pior. Continua vaidoso, o povo continua com ego elevado, o pessoal não tem a humildade, o pessoal continua agindo da mesma maneira, ou até mesmo pior do que agia. Parece que a gente não aprendeu, parece que a gente ainda não absorveu aquilo que Deus queria da gente neste tempo. Será que a gente dobrou o nosso joelho no tempo de pandemia, no nosso quarto, e ouviu a vontade de Deus? Ouviu qual que era o que Deus queria da gente? Ou não, a gente só ficou esperando, bonitinho, ficou ali, ó, esperando bonitinho, para voltar para as igrejas e começar a agir da mesma maneira que a gente agia. Então a gente precisa ficar esperto. Nós não somos donos da igreja, né? Tudo vai passar, a gente não vai estar mais. Vai chegar um dia que a gente não vai estar mais ali, vão ser outras pessoas e outras pessoas. Né? A gente não é dono, a gente não é propriedade. Não é porque a gente canta, porque você canta bem, que você tem uma voz linda, maravilhosa, que você não precisa de ensaio, que você não precisa estar junto com o seu ministério. Não é porque você é um líder religioso, porque você tem uma autoridade, que você tem que obrigar o povo a dar dinheiro para uma construção, sendo que você já pediu anteriormente, a igreja ficou legal, ficou bonitinha. Entendeu? Você precisa tomar juízo, tomar vergonha na cara e deixar que Deus fale com você. Deixar que o Espírito Santo te molde. A palavra de Deus fala, se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo que vai te convencer de como você deve agir, da postura que você deve tomar. Gente, eu estou aqui falando, eu não estou citando nomes, eu não estou falando de denominações, eu estou falando de situações que eu vejo, que eu percebo. Se o seu ego foi inflamado, se eu toquei na sua ferida, reze, dobre seu joelho, vai falar com Deus, quem sabe Ele fala melhor para você as coisas que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza não, quem sabe não, eu tenho certeza que Ele vai falar. Ele vai falar no seu coração aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa corrigir. Durante anos, eu achava que o meu jeito, né, de servir a Deus era o mais correto, era o mais coerente, que todo mundo tinha que fazer o mesmo. Né? Mas depois que Deus me tirou os rótulos, quando Deus falou para mim, tire os rótulos, foi aí que eu pude enxergar as pessoas de um jeito diferente, de um jeito completamente novo. E aí eu fui percebendo que Deus age naquela pessoa de um jeito, age naquela outra pessoa de outro jeito, e na minha vida de um outro jeito. E eu não tenho, não é porque eu tenho intimidade, não é porque eu conheço a palavra de Deus, não é porque eu canto, porque eu prego, que eu tenho que fazer com que as pessoas sejam aquilo que eu quero que elas sejam. Nós precisamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E eu não importa o que o caminho que Ele vai te colocar. Não importa as situações que você vai viver. Se Ele permitir, ok. Deixa Ele fazer. Então eu não posso chegar em você e falar, você tem que ser desse jeito porque o meu Deus, porque o Senhor isso. Claro, a gente tem que instruir conforme a palavra de Deus, tudo bonitinho, mas respeitando que Deus tem um jeito de trabalhar com cada um de nós. E eu repito, já repeti isso aqui nesse canal, nessa série algumas vezes, vou continuar repetindo até Deus incomodar meu coração. Então, irmãos, que a gente possa aprender, né, ter discernimento. Eu tenho muitas outras situações que eu já vi, acho que eu vou fazer um vídeo parte 2 do ego. Mas tem muitas outras situações, tem muitas outras coisas, e a gente precisa tomar um pouco de vergonha, um pouco de olhar para o espelho, olhar para a gente e falar assim, nossa, você está fazendo isso, não está legal. Se olhar para si, olhar para o próprio umbigo, né? Não é fácil. É muito difícil, a gente é humano, a gente somos pessoas imperfeitas, a gente não é perfeito, a gente sempre comete deslizes.
Mas se a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, ele vai nos moldando aos poucos. Ele vai transformando a pedra bruta em diamante. E a gente consegue chegar à vontade de Deus. É só a gente ter, sabe o quê? Humildade. E deixar o ego de lado. Deixar o ego para lá. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, né? Ative o sininho, vai ter mais coisas, a gente tem muito mais coisas para falar daqui para frente. Eu tenho mais testemunhos para dar sobre mim, sobre a minha vivência, a minha vida com Deus, em Deus e com as pessoas que convivem comigo. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Toda segunda tem um vídeo novo aqui e eu tenho certeza que de algum jeito, de alguma maneira, Deus está falando com você. Deus está te pegando de jeito. E a intenção aqui não é te levar para nenhuma religião. Se você quiser ir, vai na que você sentir no coração. Aonde Deus te mandar, vá. A intenção aqui é que você tire os rótulos, é que a gente possa enxergar um Deus de uma maneira diferente, um Deus que nos ama, um Deus que é capaz de fazer tudo por nós e que respeita o nosso jeito, que entende o nosso jeito e que está disposto, de braços abertos, a cuidar de cada um de nós. Então fique aí, vamos rezar, vamos pedir a orientação de Deus para que Ele haja poderosamente aí nas nossas vidas. Senhor meu Deus, Tu és bem-vindo no meu coração. Tu és bem-vindo na minha vida, Tu és bem-vindo na minha história. O Teu Espírito Santo venha sobre mim neste momento. Que o Teu Espírito Santo me capacite, me use, fale comigo nesses próximos dias. Que o Teu Espírito Santo venha me moldar, venha me modelar. Que o Teu Espírito Santo venha me capacitar. Venha me fazer entender aquilo que eu preciso ser corrigido. Que o Seu Espírito Santo venha me corrigir. Que o Seu Espírito Santo, ó Deus, venha me instruir o melhor caminho, as melhores atitudes, o melhor jeito de ser e de agir. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor visite este irmão, esta irmã que está acompanhando este vídeo, e que este irmão, esta irmã possa entender o verdadeiro chamado, a verdadeira vocação, aquilo que o Senhor deseja para ela, para ele. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos capacite, nos ilumine para que caia por terra a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso achismo, para que o Teu Espírito Santo venha e sobressaia sobre nós, para que nós possamos ser luz e canal de bênção, de graça na vida dos nossos irmãos. Vem Espírito Santo de Deus, nos ungir, nos capacitar, nos orientar e fazer de nós instrumentos Teus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, a fazer o que o Senhor quiser no meu coração, a fazer o que o Senhor quiser na minha vida, porque eu quero, Espírito Santo, não andar mais de acordo com o meu ego, com a minha vaidade, mas eu quero andar de acordo com o Teu Espírito Santo, andar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Seu querer. Porque eu sei, Espírito Santo, eu estou começando a entender que o Senhor tem um jeito de trabalhar comigo. E tem um jeito de trabalhar com meu irmão, com a minha irmã. Bem-vindo, Espírito Santo. Venha fazer morada no meu coração, na minha vida, na minha história. Vem, Espírito Santo de Deus. Me batiza e me faz, a cada dia, mais íntimo do Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo, no meu coração, na minha vida e na minha história. Amém.